Muito bom dia, tropa. Vamos pra cima começar mais um aulão. Aproveitar que é uma corretora de manutenção, então a gente vai partir para um aulão. Eu quero te mostrar alguns gatilhos para você fazer uma operação muito boa dentro do mercado de opções binárias, tá? Então, para quem entrou ontem, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, beleza? E hoje a ideia é te ajudar a entender exatamente os gatilhos e filtros de entrada para se fazer uma boa operação, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O corretor da manutenção, eu sempre aconselho você a aguardar, restabelecer e esperar mais alguns minutinhos para começar a operar, tá bom? Não fica dando F5, não. Deixa estabelecer, aí daqui a meia hora, olha de novo. Aí espera, deu tudo certo. Aí sim você marca mais uns 10 minutinhos para você voltar a operar, tá bom? Pra você não pegar nenhum delay, nada ruim. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero te mostrar qual é a estratégia que está embarcada dentro do indicador para que o indicador seja tão assertivo como a gente mostra para vocês que realmente é, tá? Qual é a estratégia que está embarcada nele que a gente consegue pegar essa assertividade que a gente pega todo santo dia? Bom dia, tem aplicativo da Avalon para Android? O aplicativo da Avalon não tem. O que tem é um atalho que a gente coloca no celular para o navegador. É um atalho. O aplicativo não tem, tá bom? Que eu saiba, não tem. Nem para Android, nem para iPhone. É um atalho. Atalho tem para todo mundo. Então, o meu indicador, de cara, ele já pega aqui, ó, a linha mínima. Deixa eu pintar de amarelo para você entender. A linha mínima e a linha máxima de um conjunto de candle, tá? Não é suporte de resistência. Pode tirar isso da tua cabeça, tá bom? Ela tá em manutenção nesse momento e a gente vai fazer um aulão para poder abrir a mente de vocês com relação à funcionalidade do indicador. Fechou? Quem tá curtindo aí, reage. Vai saber se vocês estão curtindo ou não. Quem tá curtindo reage muito. Pra cima, então. Beleza. A gente tem duas características aqui de cara, que são a linha de cima e a linha de baixo, tá? Essas duas... Essa pergunta da manutenção vai ficar rolando a live inteira, velho. Tá em manutenção. Então a gente tem duas características aqui importantes, que é a linha de cima e a linha de baixo, tá? Aí você pode ver que o candle vai buscar lá, o mercado tá indo buscar essas linhas que a gente marcou. Aí dentro dessa questão de buscar, pode estourar a vela vermelha, tá? O mercado vai trabalhar aqui à vontade. Mas uma hora, não tem jeito, ele vai chegar lá, tá? Uma hora ele vai chegar lá. E quando isso acontecer, quando essa hora chegar, ele vai ter duas atitudes para tomar. Ou ele vai romper essa linha, tá? Ou ele vai tocar nela e ficar abaixo. Então, esses dois movimentos têm dois nomes. A gente chama de retração, é esse movimento de tocar e ficar abaixo, tá? E a gente chama de rompimento, que é o movimento que ele empurra a linha, tá bom? Então, a linha, ela tá sendo só uma coisa que tá ilustrando dentro do gráfico para você, que a gente botou dentro da codificação, para você entender, né, que o mercado tá se movimentando naquele preço, tá? Então, é só um preço de contrato que a gente fixou e o mercado ou ele vai segurar dentro daquele preço ou ele vai romper aquele preço. Então, toda vez que ele empurrar o preço, que ele romper o preço, a gente já tem um rompimento, tá? Então, rompimento, já, se você quiser anotar no seu bloco de nota, rompimento já é igual a força compradora ou força vendedora. Força na direção do trader. Rompimento é igual a isso. Rompimento é força na direção do trader. Agora, rejeição não. Rejeição é a primeira confluência que a gente tem para fazer uma operação de reversão. Então, toda vez que tem uma retração, a gente já tem um filtro, um motivo para fazer uma reversão do movimento. Então, o que é a reversão? Se o mercado ora estava subindo, mesmo que ele tenha descido aqui, estava subindo, o mercado tende a descer. Então, esse tende a descer que a gente está buscando dentro do nosso indicador. Então, qual é o gatilho agora, tá? Então, o gatilho é o candle ter esse pavio, deixar esse pavio para mostrar que houve uma certa retração. Pode até ser que ele tenha empurrado, mas deixou o pavio, tá? Isso já empurrou, já é motivo de força. Mas se deixar pavio, já temos também uma confluência de retração. Então a gente teria uma operação 50-50. Ele tem força para subir, mas também rejeitou para descer. Então aí o que a gente precisa mais? Aumentar as confluências para poder a operação ficar mais forte. Aí o que a gente faz? Aguarda mais uma velinha. É a vela de decisão, praticamente. Por quê? Essa vela aqui, ela precisa acender uma bola amarela. Essa bola amarela, ela não é para te sinalizar que vai vir uma seta. Pode até ser que venha logo em seguida, porque é o normal do indicador. Mas a função dela não é te sinalizar que vai vir, que é a seta próxima para vender ou para comprar. A ideia dessa seta é dizer que, essa bolinha, é dizer que esse candle vermelho, ele conseguiu romper essa vela de cá. Então essa é a ideia. Então vamos supor que no melhor cenário,
a gente tem uma retração na linha, então o mercado tocou na linha e deixou pavio, não empurrou, tá? Então a gente tem o melhor cenário. O segundo melhor cenário é, de fato, o candle, ele tá conseguindo romper a vela anterior. Esse seria o segundo melhor cenário para a gente, um rompimento de estrutura da última vela do lote, porque aí sim a gente teria uma movimentação melhor para baixo, tá? Isso tudo que eu tô falando são filtros de entradas, são gatilhos para melhorar a nossa operação de venda na próxima vela, tá bom? Isso tudo que eu vou falar é para melhorar o gatilho para a próxima vela, tá? Então os gatilhos são muito simples, retração aqui, a rejeição, a bolinha amarela acender, porque ela vai indicar que ele conseguiu romper. E é diferente, cara, de você só ver a bolinha amarela e clicar vendendo, é você entender o motivo que ela tá acendendo. Qual foi a codificação que a gente fez lá para a bolinha acender? Isso é mais importante, porque quando você entende o motivo de fazer aquilo, fica mais fácil você executar. Você não é um robô, você é um trader, você está se formando um trader, tá buscando ser trader, tá buscando viver no mercado. Então, se você tá buscando, você tem que entender. Se você não tá entendendo, de nada vale. Até eu entrar na live aqui e falar, vende agora, compra agora, não faz sentido. Eu vou estar te educando a só fazer o que manda. E não é isso que eu quero. Eu quero que você analise o mercado e tome uma decisão também, tá? Juntos. Então, beleza. Então, isso é importante você entender, tá? Quando deixa pavio na direção do trader, fica melhor. Por quê? Toda vez que o mercado ele não deixa pavio, ele expira, ele encerra o movimento, a gente tem uma leitura de reversão. E não sei se você já percebeu, mas o mercado, ele trabalha do jeito que ele quer. O indicador ele não manda no mercado. Eu não mando no mercado, muito menos você. A gente está aqui para analisar o que está acontecendo, os contextos do mercado, para a gente poder fazer uma operação melhor, uma operação bem sucedida. A vela que tem indicação precisa ter... Não precisa. Essa indicação aqui, ela pode... A rejeição, ela pode estar nessa vela ou nessa aqui, tanto faz. Qualquer uma dessas duas já tá valendo, tá bom? Não tem melhor ou pior. Aqui qualquer uma já é operação para a próxima vender ou comprar. No caso aqui é vender porque tá em cima. E se tivesse embaixo eu estaria comprando. Nunca é diferente. Aqui em cima eu estaria comprando. Isso, a gente não trabalha com o indicador fluxo. E vou te falar, vou ser bem sincero, eu devo ter uma ou duas estratégias que a gente trabalha fluxo. A maioria das minhas estratégias são de reversão do movimento, porque reversão é muito mais assertivo. Por isso que eu entro na VIP, a gente desliga o indicador, eu opero, a gente mete 2-0 sem sufoco, até mais que isso. Por quê? Porque reversão dá muito mais resultado do que continuação do movimento. Ah, mas o mercado, ele tá em tendência, pô. Caraca, ele tá com um monte de vela vermelha, eu vou ficar vendendo a vida toda e nunca vou tomar loss. Para de ser retardado. Tu vai tomar loss na primeira vela que tu vender, porque o mercado não tá em tendência. Você acha que tá em tendência, mas não tá, pô. Isso é coisa de maluco isso. Achar, só porque tu viu um monte de vela vermelha, tu acha que o mercado vai continuar caindo a vida toda. Claro que não. É muito mais fácil pagar um monte de compra pra você. Por isso que aí tu entra vendendo, estoura a compra e tu fala, aí outra fala de vocês. A corretora tá me trollando. Ela tá bem no meu computador, vendo tudo que eu tô fazendo. Aí quando eu vendi, estourou a compra. Caraca, que maluco. Eu também pensei assim, cara. Eu tava aí no começo. Mas não é, tá? Não é isso. É porque realmente o mercado não tá em tendência. Não tem isso. Tá? Ó, alguém fez pergunta aí. Os sinais é reversão também? Não, Ana, claro que não. O sinal eu tô operando o que eu tô olhando no gráfico. Claro que não. A aula vai ser sobre só o indicador, pode tirar uma dúvida? Posso tirar dúvida, pode perguntar. Hoje a corretora está manutenção. Hoje não. Esta hora a corretora está manutenção. Daqui a 1 hora pode normalizar. Então a gente fica atento. Eu sempre falo, não fica dando F5 igual um tarado. Fecha o programa, fecha o navegador. Daqui a meia hora tu abre de novo, loga, entra de novo. Então, o que devo aguardar? Uma vela de confirmação depois da seta do indicador? Não. A seta do indicador ainda não apareceu. Seria a próxima. Vou mostrar para você ainda. Professor, quantas operações temos na VIP? É o dobrado da comunidade. Se a gente fez 10 operações na comunidade, não, 6 operações na comunidade, a gente faz mais 6 na VIP. Sempre é dobrado. Tendência foi no passado, pelo presente. Clebão, assistiu meu vídeo que tendência não existe. Quando tem alavancagem relâmpago? Apenas uma dúvida. Porque não sei... tá. Eu já expliquei isso na live já, mas a alavancagem relâmpago, eu pego... É uma dobra imediata. Imediata porque eu tô falando imediata. Porque pode ser que eu não dobre naquele dia. Eu dobro até o final do dia. Mas quando você mandar mensagem pro suporte, você já é selecionado. Não é sorteio. Tá? Então quem tem banca de 10 mil... Aí... Eu tenho banca de 10 mil, tu printa, tua tela e manda pro suporte. Se tu foi a primeira pessoa que enviou, o suporte já vai pegar teu número, vai passar para mim e eu vou te ligar. Assim que possível, no mesmo dia ou no outro, no máximo, eu ligo para poder pegar a banca, tá? Quer ver se tá correria mesmo.
Mas é assim que funciona. A alavancagem que a gente faz todo dia é sorteio. Então, a sorteio, você vai estar participando do sorteio normal. Então, o suporte está todo dia lá vendo os IDs de vocês, pegando, colhendo e disparando no programa. É obrigatório fazer recal. Se você entender o que eu estou te falando aqui, não precisa mais fazer recal. Por quê? Porque a bolinha, ela só vai apagar, essa bolinha só vai apagar se essa vela ficar aqui em cima. Se, por exemplo, muito boa pergunta, se ela fizer isso aqui, ó, se ela fizer isso aqui, essa bolinha vai apagar, porque a bolinha, ela tá para acender quando ela rompe a vela verde. Então eu, por exemplo, não preciso ficar fazendo recal, eu faço ao vivo para vocês aprender a fazer, mas enquanto você não aprende o gatilho, depois que você aprende o gatilho, o que você vai fazer? Você vai olhar e vai falar, cara, essa bolinha apagou. Por quê? Porque não rompeu a vela do lado. Se ela estiver rompendo assim, aí você já sabe, a bolinha vai acender. Então você não precisa fazer recal. Você vai fazer o recal se você quiser. Tem que ter confirmação, tá? Mas eu tô te falando o código que a gente digitou no código, que tá escrito. Então, é isso que funciona. Eu tô abrindo para você toda a codificação. Mas ela continua no gráfico. Então, se você vai ativar o indicador, ela some? Sim, a gente chama de recal. Se eu colocasse o recal automático, ele ia ficar repintando. E a gente já tá enjoado de ver indicador que repinta. E isso meio que perde credibilidade. É uma bobeira, mas meio que perde credibilidade. Então, por isso a gente fez o recal manual. Então, ela não repinta, ele fica salvo todas as informações e a gente analisa. É até bom pra gente ver o que deu lógico, o que deu ruim, a gente consegue avaliar. Mas é isso. Se você só sabe qual é a codificação, não precisa fazer o recal, tá? Mas se você ainda tá na dúvida, fala e faz o recal. Professor, se bater todas as conferências, bater na resistência, fez o pavio, rompeu o cano anterior, mas no final dela fechou um suporte mesmo, com isso entra o cano. O que é suporte? Suporte é meu número do WhatsApp, que o pessoal tá lá respondendo, isso é um suporte. Eu quero entender o que é suporte. Aqui não tem suporte, cara. Suporte a gente pega para pendurar planta, para pendurar ar-condicionado. Suporte, ó, para pendurar meus livros. Isso é suporte. Aqui não tem suporte, tá bom? Só no meu WhatsApp. Se você está dizendo que o candle está retornando ali pro preço máximo, o preço me dando loss para você, não sei se foi essa pergunta, mas as confluências, ela vai aumentar o nível de assertividade. Então o que isso quer dizer? Tudo que você fizer certo, muitas vezes, certo, você não é nem trader, não tô nem falando de trader, tô falando de normal. Se eu fizer certo todo dia tu ficar fazendo certinho, qual é a chance de dar bom? É muito maior de dar ruim. Então, se você fizer certo toda vez, isso vai te dar um nível de assertividade absurda, porque você tá indo pro caminho certo, você tá aprendendo, você tá fazendo certo. Agora, quando você fica fazendo errado várias vezes, isso vai te levar à ruína, entendeu? Porque o errado, muitas vezes, vai dar merda. Muitas vezes mesmo. Você não é nem trader. Então, por isso que a gente ensina o padrão. Essa vela vermelha terá que ter um pavio para baixo para melhor. Isso aí. Se ela tiver um pavio, eu cheguei a comentar, fica melhor. Toda vez que tiver pavio na direção do trader, fica melhor a operação. No indicador, qual a hora certa para entrar na operação? Aí vai ser agora, Wellington. Vai ser a próxima etapa. Estou operando rompimento de primeira vela do lote para reversão. Pode ligar ao micro? Posso. Mas não sei se isso está dentro do que a gente está falando. Rompimento da primeira vela? Fala aí, explica aí. A gente não fala de rompimento, fala de conexão. Já falou para eu entrar em contato com o Lorenzetti. Esse comentário foi muito bom, cara. Esse dia falei de resistência. Tu mandou entrar em contato com o Lorenzetti. Fala aí, cara. Abri o microfone já. Eu não sei se tá no eco. Tá no eco. Pode falar. Tempo que eu bebo água. Você tá falando da aula 4 do 7 a 1, que é a primeira vela do rompimento. Ali é conexão, né? Rompimento não. Dessa pergunta aí. Eu estudei agora recentemente bem certinha essa pergunta da vida dele ali. Calma aí, deixa eu ler de novo. Estou operando o rompimento da primeira vela do lote para a reversão. Pode ligar o micro para... Então, Alisson, fala isso. Alisson tem que falar, pô. Ele quer tirar a dúvida. Nada? Vou ligar o microfone. Ó, então, vou continuar aqui. Deixa eu terminar, então. Depois, quando você quiser falar, você fala, Alisson. Olha o seguinte, ó. Então, beleza. Então, a gente tá mostrando as características para você. Primeira característica. Você já anotou aí que não é suporte e resistência, é o preço máximo, tá sendo definido pelo mercado e o preço mínimo. Isso muda a cada 15 ou 16 candle, tá? Então, a cada 15, 16 candle, o preço vai mudar, vai ficar ali, o canal vai fechar. Aí, esse canal fechando, ele precisa empurrar para depois estabilizar de novo. E dá para entrar com o canal fechado? Dá, mas fica mais arriscado, porque ele tá dentro de um subcanal. Então, ele precisa se movimentar um pouquinho os candle para depois de fazer uma operação melhor. Garcia, desculpe a pergunta, é sobre alavancagem. Só faz alavancagem se o dono da conta
estiver presente, eu sou... Não, Osmar. Eu te ligo, você só tem que me atender. Tem gente que nem atende, cara. Eu ligo chamar de vídeo. Tem que atender chamar de vídeo, se possível. Aí eu pego o seu login, sua senha, e eu peço até pra tu deslogar quando eu for operar. Você vai deslogar ela e eu vou operar. Eu tiro até foto do histórico, porque já teve caso de eu estar fazendo a alavancagem e o danado do cara entrar com a banca operando. Caraca, entendeu? Aí é ruim, pô. Tô dando ruim, o cara fica tomando longe, pô. Sacanagem. Porra, aí me atrapalha não. Tá? Então, ó, beleza. Então aqui tem a linha que vai fazer essa marcação pra gente. Temos a retração dela, a tendência, e são os filtros de entradas para fazer uma operação. Rompimento fica melhor, aí eu tô te dando coisa para ficar melhor. Deixar pavio fica melhor, tá? Aí agora sim, ponto de entrada. Assim que a vela nascer, os primeiros movimentos dela, não vai aparecer nada para você. Mas quando ela descer, ficar vermelha, a seta vem. A seta nunca vai aparecer com ela verde, nunca. Não vai acontecer. Ela só vai aparecer com a vela vermelha. Então, o que eu aconselho? O que eu faço? Eu não clico quando a seta aparece. Eu espero. Então, quando o mercado se movimentar para a direção contrária, aí sim eu faço uma operação. Então, por exemplo, se eu quero vender, eu espero a vela ficar verde para eu vender. Então, quando a vela fica verde, para eu, com a seta acesa, aí eu clico. Se você fizer o recal com a vela verde e a seta ligada, vai desligar a seta, porque a seta ela só vai aparecer com a vela vermelha. Isso é proposital, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando fluxo. Com o indicador, a gente está trabalhando esse fluxo. Fez a reversão e a gente vai pegar esse fluxozinho agora, porque a vela vermelha rompe, a gente quer a próxima seja vermelha também, ou uma retração. Quando a gente falar de retração, os melhores gatilhos de retração é a operação estocar nessa última vela aqui que foi rompida. Esse seria o melhor ponto, ideal. Esse seria o ideal. Se ela tiver pavio, tocar na ponta do pavio dela. Esse seria o melhor ponto de retração que a gente teria aqui, que eu poderia te ensinar agora em alguns segundos, entendeu? Porque existem vários outros, mas esse seria o melhor para você achar e fazer e dar o teu clique. Se você não quiser pegar de abertura, tanto faz. Se você quiser esperar negativar um pouquinho já pegar, tanto faz. Se você quiser esperar chegar nesse ponto de retração, tanto faz. Isso não vai mudar muito não. Por quê? Porque se o mercado for dar condição, vai dar condição. E se o mercado não for dar condição, não vai dar condição. Não tem como saber. Essa é a única coisa que não tem como eu te falar. Primeiros 10 segundos, você vai e faz. Isso não existe. Tem gente que fica falando isso, é maluquice. Porque os 5 segundos é melhor, porque a movimentação é trator, a movimentação maluquice. É hamster, sei lá qual a movimentação. Tem um nome meio maluco aí, que não funciona, tá? Então, se tu pegou uma taxa de abertura, por exemplo, pegou outra quando negativou e quiser completar, esperar chegar na retração aqui, que seria o melhor ponto de entrada, para pagar uma retração pra gente, pode fazer, que seria o único ponto de retração que eu consigo te mostrar aqui, de uma hora pra outra. Se a vela tiver na cor vermelha mais clara, eu entro. Se tiver sem pressão, dá para operar. Aqui dá para operar. A pressão, pode ver que eu nem falei dela. Ela é um filtro de entrada, mas ela não é tão importante. Por quê? Na codificação, infelizmente, a análise de pressão ela é feita por volume de candle da mesma cor. Então, ou seja, eu não consigo dizer se a uma vela já vai ter volume de venda. Não consigo. Codificando isso, não tem como. Então, precisa, às vezes, fazer 2 velas vermelhas para ter pressão. Então, eu não posso falar que se não tiver pressão, tu não pode entrar. Porque isso vai ser difícil acontecer. Vai ter várias sem pressão que vai pagar. Várias sem pressão que vai pagar. E várias esticadas com pressão que vai dar loss. Então, ela não é uma coisa que vai determinar o teu day trade. Não é, tá? Se tiver, é bom. Mas não tem como botar ela como uma hierarquia ali, como fosse uma das melhores confluências, tá? Olha, 2 segundos pra tu falar a tua pergunta aí. Vai lá. Já chega com como. Fala igual o Pablo Bassal. Como? Que isso, cara. Por exemplo, eu tô operando rompimento da primeira vela do lote. Vamos supor que você tem como marcar uma linha nessa primeira vela do lote de venda aí, fazendo um favor? Calma aí. É rompimento ou conexão? Não, rompimento da primeira vela do lote de venda. Aí vamos supor que essa vela verde já rompe ela direto e a próxima já vem tocar essa região onde que foi rompida. Muito bom. E ela... Continua, meu filho. Tá ouvindo? Agora eu tô. Ficou mudo. 3 minutos mudo. Aí respeita essa região. Depois o mercado sobe. Quando volta, essa região, ela pode ser... Nossa, o inimigo tá furioso, porque o Alisson não consegue tirar dúvida. Alisson não consegue tirar dúvida. Eu já entendi tua pergunta. Você tá me ouvindo bem? Aí, tá me ouvindo? Caraca, mano. Essa internet descara do Alisson aí tá uma merda. Nossa, acho que agora deu jeito. Calma aí. Aí depois ela volta pra essa
região que foi rompida, ela pode pegar uma operação de compra ou essa região já foi respeitada e pode romper ela? Muito boa pergunta, Thales. Aqui, é exatamente isso aqui que eu desenhei, né? Conectou e devolveu. É exatamente isso aí. Eu sei. É porque tu demorou tanto, meu. Eu já tinha até te respondido a pergunta dos primeiros segundos. Mas, ó, cuidado com esse delay aí, tá dando merda. Ó, toda vez que conecta e devolve, você não pode usar mais isso aqui como base. Acabou. Tá inválido. Agora tem outra dúvida também sobre a vela de comando. Vamos supor que nessas 3 sequências de vela aqui, tem uma vela de comando no meio. Que eu vi uma aula no YouTube sobre rompimento de vela de comando também para pegar a continuação. Ela vale a pena pegar uma operação quando a vela de comando tá no meio? Ou é só na primeira vela do lote? Olha só, se você tá no 7x1, foca no exercício 7x1, entrega os exercícios por aula, por exemplo, aula 1, faz exercício de conexão de venda, faz 3 operações ali, ou exercícios, não operação, e envia para o suporte, pra gente poder analisar. Deu certinho? Faz 3 de compra, manda pra gente analisar. Deu certinho? Vai pra demo e opera a conexão. 5 operações. Deu certinho? Aí vai para a segunda aula. E vai fazendo isso todas as aulas. Vamos focar primeiro de você entender o mercado. Aí depois você vai para a nova posição. Isso é nova posição de mercado, você está falando. Aí você vai para outras coisas. Por hora, que vale a pena usar a primeira vela do lote como marcação. Ela é muito forte, muito poderosa e dificilmente a gente usa a nova posição para poder operar no nosso dia a dia. Pegou? Sim. Muito obrigado. Tamo junto. Agora vamos responder os comentários aqui, porque, ó, deu lá na internet. Aqui também está travando. Parece o Pedro Scooby. Oremos, internet de padaria. Eu sou novo por... Padaria tem internet hoje? Sabia não. Eu sou novo por aqui, tô perdidinho. Calma, José, vai se achar. Felipe, quantas velas tem um lote? Sei lá, pô. Tem que só contar aqui mesmo. 1, 2, 3. Vai depender. Não tem... uma vela já é lote. Essa é a sua pergunta. Qual a vela mínima para ser considerada um lote? Acho que essa é a pergunta. Uma vela já é um lote. Onde encontra só um 7x1, essa é a primeira. Esse é o aluno que deve ter visto tudo de qualquer jeito e tá mais pensando de ter. Tô um mês só na conexão. A primeira aula é muito importante. Se não aprendeu a primeira aula, tá dando ruim. Conectou, travou, 3 vendas. Sou VIP, tem direito a 7x1? Não, negativo. Tem direito a comprar o 7x1. VIP tem direito a comprar o 7x1. Tá? Que é isso, Paulo? Eu estou na VIP, mas ainda estou sem saber o que faremos lá. Se vai ter live, se tem operações durante o dia, tem operações, vai ter aulas lá também. Você tem direito a comprar treinamento, mentoria e grupo exclusivo. Para operar vendendo, seguindo a primeira vela do lote, segue a primeira de cima, de baixo ou de baixo. Aí você tem que ter aula lá na VIP. Lá na VIP, lá no 7x1. Aqui é aula de indicador. A gente pode até abrir um aulão do gráfico para a comunidade. Mas hoje é aula do indicador. Então vamos lá. Posso voltar aqui pro indicador? Eu acho que foi. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Fala para mim. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que eu tô aplicando aqui agora? Cheguei atrasado, perdi. Queria que desse uma explanação, um resumo. Só falar. Ó, quem é VIP e quer comprar o 7x1, lá no grupo 7x1 tem um link. Treinamento 7x1. Tem o link da mentoria e o link do 7x1. Ou manda mensagem pro suporte, que o suporte te ajuda, tá? Até que tu é bom, não é ruim não. Graças a Deus, é por isso. É porque aí você tá no caminho certo, com alguém que vai te ajudar. Tem hora que faz o padrão do indicador, mas a vela sobe muito. É bom fazer a compra quando sobe muito. Então, Jeff, se ela chegar nesse ponto de retração aqui, fica legal fazer uma operação, aguardar o máximo que chegar, pegar uma retração, porque venda ou compra não tem a ver com cor. Tira isso da cabeça de vocês, tá? Isso aqui é facilmente uma vendinha. Isso aqui é facilmente uma vendinha. É até melhor. A gente lucra até mais nisso aí do que uma vela vermelha, se você quer saber. Isso aqui é facilmente uma compra, porque dentro da que a gente está operando, compra é acima e venda é abaixo. Então abaixo do nosso clique, acima do nosso clique. Então toda vez que o mercado ficar acima ou abaixo do nosso clique num determinado tempo, a gente ganha a nossa operação. Ó, o Dani falou um resumo, por favor. Então, o que eu falei aqui, Dani, foi em relação... Eu não vou repetir 100%, mas eu vou te mostrar aqui mais ou menos. A gente está falando desse deslocamento que o mercado faz de baixo para cima. E quando ele toca nessa linha fazendo um pavio, a gente já tem um motivo para fazer uma venda. Só que com o nosso indicador, a gente quer aumentar a sua assertividade
e conseguir trazer uma estratégia mais fixa para você. Então por isso que a gente botou essa tendência, que ela vai aparecer quando essa velinha romper a vela anterior. Então pode ser até que faça outras velas aqui, mas quando romper essa vela aqui que tocou na linha, vai ter uma possível operação de venda na próxima vela. Então quando a vela nascer, ela não vai acender a seta, não vai. Ela vai ficar vermelha primeiro para acender a seta. Aí qual é a minha orientação para você, cara amigo, cara amiga? Esperar ficar verde, nem que for um pouquinho, esperar ficar verde. Por quê? Você vai entrar bem posicionado no day trade, até porque venda e compra não significa cor. Então pode ser sim que ele dê o sinal de venda e a gente pegue uma venda assim, na retração. Pega aqui taxas um pouquinho mais em cima. Então por isso que dentro do nossa live ou com o nosso indicador, eu gosto também de operar a taxa de proteção. O que é a taxa de proteção? Eu divido a minha entrada. Então se eu vou entrar com R$1.000, eu divido em 3, né, entradinhas, em 3 ou 4 entradinhas, e eu faço essa divisão dentro da vela. Então eu protejo a minha operação. Eu não preciso fazer uma reentrada, porque eu já estou protegendo ela aqui. E eu acho muito mais vantagem. Imagina que eu vou entrar com R$1.000. Se eu tivesse dado uma taxa de venda aqui com R$1.000, eu teria perdido os R$1.000. R$1.000. Mas vamos supor que eu tivesse dividido por R$250 e eu tivesse dado somente uma taxa aqui. Eu teria tomado loss de R$250, não de 1.000. E na outra operação, eu poderia dar mais 2 taxinhas ali para poder compensar tranquilamente. Porque a gente não precisou proteger essa operação, que não deu oportunidade. Tomamos loss de 250 e não de 1.000. Então a gente tomou loss bem abaixo do que a gente estava programado de tomar. Eu quero ver no mercado. Se eu utilizar a primeira estratégia 7-1, consigo alcançar esse objetivo? A estratégia do 7-1 são as estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, pô. São estratégias que eu uso para fazer as operações, para fazer meu capital, porque eu montei aquele curso, pô. Então tudo tá ali. Melhor do que aquilo, só a mentoria. Melhor que aquilo, só a mentoria. Porque na mentoria, a gente vai atrás de 2 problemas, 2 gargalos. Então ali eu te ensino a técnica, te ensino a base, e na mentoria a gente vai atrás de 2 problemas. Então o que pode dar problema nesse operacional? Isso, aquilo. O que pode dar problema no limite? Isso, e a gente vai trabalhando isso no dia a dia. Então a parada é insano. É insano. Tem alguém na mentoria aí que podia estar dando uma explanação disso aí? Se é maneiro, se é insano? Tem alguém online aí da mentoria? Tem, pô. Tem um Clebão. Sim, a mentoria é bom nesse sentido dos gargalos, né? Que a gente aprende a não ficar tomando loss, né? Lá que a gente vai aprender operacional e os gargalos que o Rian comentou aí pra gente não tomar o loss. A gente vai aprender, né? A gente já tem a base, mas aprende também essa fase aí, né? De não ficar tomando loss toda hora. Por quê? Porque uma vela anterior vai indicar pra gente que aquela operação não está legal. Então a gente não entra nessa e aguarda a próxima. E aí tá tudo certo. É isso aí. Obrigado, Clevão. Eu jogo o pessoal no fogo, né? Do nada. Valeu. Até o cara certo pra falar se dá pra ver do mercado. Esse é o cara certo, dá pra falar. Isso é verdade, né? O Alain perguntou do limite 1 e limite 2. O limite 2 não tem como. O limite 2 é muito avançado, né? A gente vai tratar hoje lá no nosso grupo exclusivo à noite, tá bom? É muito avançado, o pessoal vai se perder aqui, não vai entender nada. E vão querer aplicar, vão fazer um monte de besteira. Então quem tá lá no grupo exclusivo hoje vai pegar essa aula de limite 2. Limite 2 é muito bom. Limite 1 e limite 2, eu vou pedir o Mike pra passar lá pra vocês. Tá bom? Bom dia, Rian. Margarete. Opa! Bom dia. Pra quem é a primeira vez aí, seja muito bem-vindo, tá? Aqui é uma comunidade, a gente abraça vocês aí. Aí tu vai ver o pessoal aí reagindo pra caramba agora, ó. Bateria Moura, Lorenzetti, tem um monte de empresa aqui boa, tá? Um monte de gente aí de empresa aí, tá bom? Tô aqui pra te ajudar, pegar na sua mão, fazer você de fato prosperar dentro desse mercado, tá? A gente entregou um super aulão. Quem gostou desse aulão, reage muito aí. Quem gostou desse aulão, reage muito aí. Entregamos um super de aulão aqui, explicando exatamente toda a codificação do indicador. Tudo que a gente escreveu no código tá aqui, mostrado para você na aula, desenhado, mostrando exatamente como funciona. Até mesmo o melhor ponto de entradas, ponto de retração, falamos de conexão também. Uma super aula aqui agora, tá bom? Assim que a gente restabelecer lá, sair da manutenção, a gente entra com nossas operações na parte da tarde, tá bom? Eu sempre aconselho vocês, não fica com a corretora aberta, dando F5. Espere
fecha, desloga se possível, loga de novo. Sempre que for operar, loga de novo, tá bom? Mesmo que você está dando F5 ali, você olha, logou, deu tudo certo, desloga e loga de novo. Sempre faça isso, tá bom? Para não ter nenhum problema de cachê, nem nada. De cache. Cachê não, de cache. Para quem não tem indicador, 27 pila vale muito a pena, né? Pô, se tiver alguém que não tem indicador, tá no fixar do grupo, tá bom? Tamo junto, vamos pra cima, rumo ao extraordinário, minha tropa, e mais tarde a gente volta com nossas operações. Bora!